Shabbat Shalom, meus irmãos, que o Eterno possa abençoar cada um de vocês nesse lindo e maravilhoso Shabbat, né? E hoje a gente vai trazer um estudo sobre o Natal. Por que a gente escolheu trazer esse estudo hoje, né? E não no dia da festividade em si? Porque muitas pessoas, ao ser confrontada na sua forma de viver, na sua forma de encarar determinadas situações, elas podem tomar atitudes de ficar em desagrado, né? Elas podem se retrair ao escutar uma mensagem de exortação naquele exato momento. Então a gente vê muitas pessoas trazendo estudos ou críticas sobre a festividade do Natal no dia de Natal. É como se você jogasse um balde de água fria nas pessoas. Então o ideal é sempre a gente esperar a poeira baixar, esperar os ânimos se esfriarem para a gente poder comentar. Nossos familiares, principalmente, né, devem ficar muito tristes conosco, porque a gente foi acostumado num lar cristão, que é uma festividade em si, que faz parte do cristianismo. A gente vai dar uma abordada nisso. Não vou entrar muito a fundo, esse estudo tem só 4 slides pequeno, é mais o meu comentário sobre o tema. E a partir disso é que a gente vai começar a entender por que essas pessoas que buscam hoje seguir os mandamentos bíblicos não festejam o Natal. Muitos dos nossos parentes ficam tristes, ficam até com raiva e pensam que nós achamos que somos melhores do que eles por não participarem dessas festividades, onde na realidade, irmãos, o sentimento deveria ser muito diferente. O sentimento de quem não participa do Natal, de quem não participa da festividade bíblica, é sempre a gente deveria ter sempre o pensamento de que nós não somos melhores do que as pessoas que guardam o Natal. Pelo contrário, a gente tem que pensar que nós estamos em condições piores às vezes, porque a gente sabe o que é para fazer e não fazemos. Então a gente tem que entender o nosso papel de ser luz, de mostrar a verdade, mas de uma forma aceitável. Nós não podemos chegar no Natal para pessoas que têm a sua fé cristã, nós que outrora participamos dessa festividade sem saber, e chegarmos de uma vez só e dizer: olha, você é um pagão, você faz isso, você faz aquilo. Não. Tem que mostrar o lado da história, porque nós não fazemos isso. Então esse vídeo é destinado justamente a familiares de pessoas que não praticam a festividade de Natal, para que essas pessoas entendam que nós não deixamos de amar a eles, nós não deixamos de querer o bem, nós não deixamos de querer estar com essas pessoas em momentos especiais, mas a gente tem um dever acima de qualquer dever, o dever de obedecer a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, todo o nosso coração. Então, a prédica do estudo diz que este estudo tem a intenção de esclarecer por que não celebramos a festividade do Natal, também de explicar algumas aparentes contradições dessa festividade, entender o que se está celebrando e por qual motivo. Não temos a intenção de desmerecer a ninguém que festeja ou de querer que o ouvinte não festeje, pelo contrário, tanto que a gente está divulgando o estudo depois. Nossa única intenção é de esclarecer por que não participamos desta festividade. Então, a nossa única intenção realmente, o nosso único intuito é esse. Então, o segundo slide vai perguntar o seguinte: o que Deus quer que façamos? Então, o que é que essas pessoas desse meio que buscam estudar as escrituras, que buscam colocar em prática os mandamentos, vocês que são familiares já observaram que nós guardamos o sábado, que nós não comemos todos os tipos de alimentações, que nós buscamos ser uma pessoa justa no meio da sociedade, não praticando mal, não mentindo, não roubando. O que é que a gente acredita? Acreditamos que Deus ordenou
aos seus servos que obedeçam os seus mandamentos. Alguns deles citam que não devemos celebrar festividades que não constam nas Escrituras. O Natal é uma delas. Você não vai encontrar de Gênesis a Apocalipse ninguém celebrando o nascimento do Mashiach, do Messias, que no cristianismo é chamado de Jesus Cristo. Você não vai encontrar nas Escrituras um apóstolo sequer, um versículo citando que os apóstolos celebraram o nascimento do Messias. Olha o que está escrito nesse verso de Levítico 22, capítulo 20, verso 22 e 23. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite da terra pela qual eu vos levo a habitar nela. Nós estamos, segundo Hebreus, buscando entrar nessa terra, nessa segunda chamada, na segunda chamada para o reino eterno. Se o povo de Israel não tivesse transgredido os mandamentos da Torá, da lei de Deus, eles estariam até hoje em paz e segurança, vivendo eternamente naquela terra. Nós, segundo Hebreus, estamos buscando entrar nessa segunda terra, tá certo? Continuando, no verso 23 diz: E não andeis nos costumes das nações que eu expulso diante de vós, porque fazem todas essas coisas, portanto eu fui enfadado delas. Um desses costumes era a celebração do nascimento de Tamuz. Também no Egito era conhecido como Horus. Também, entre várias divindades do paganismo, na época ali de Moisés e um pouco posterior a Moisés. Esse Tamuz, que é o principal foco dos ensinamentos pagãos, literalmente, que foram distorcidos para outros deuses, como, por exemplo, posteriormente para Mitra, o mitraísmo, que é o culto ao Deus Sol. Tamuz, Samiramis e Nimrod foram os três precursores de todo o rito pagão que a gente vê até hoje. Então, Tamuz, o filho de Samiramis, essa foi a mulher de Nimrod, o primeiro a se levantar contra o Eterno após o dilúvio. Está lá em Gênesis capítulo 10. Nimrod, por incrível que pareça, era o seu filho. Ao morrer, Nimrod, quando ele morre, Samiramis engravidou e dizia que seu filho era de Nimrod, que a engravidou mesmo depois de morto. Ela também dizia que Nimrod era o Deus Sol. Então, até hoje, a gente, quando observa as imagens dos santos cristãos da Igreja Católica, todos eles vocês vão ver que eles estão com o Sol em cima das suas cabeças. O que representa que eles estão sob a autoridade do Deus Sol. Os ídolos cristãos, os primeiros precursores da fé cristã, todos eles em suas imagens, quando são desenhadas, têm a representatividade do Sol. Inclusive Jesus. Eu não coloquei fotos aqui para não me alongar tanto, mas baixa uma pesquisa simples aí, se você buscarem as imagens da Igreja Católica, dos santos da Igreja Católica, todos eles vão apresentar essa imagem com a foto do Sol, um desenho, a representação do Sol sob suas cabeças, que é uma simbologia de que essas pessoas estão a serviço do Deus Sol. Então, aqui na Escritura, existem sim textos bíblicos que falam sobre essas entidades, sobre algumas práticas celebradas até pelos israelitas antes do Messias, e o Eterno condenando essas práticas, que era adoração às entidades pagãs, como foi vedado lá em Levítico 20, que a gente acabou de ler. Olha o texto de Ezequiel, capítulo 8, versos 14 e 15, diz: Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e eis que estavam ali mulheres sentadas chorando por Tamuz. Esse choro por Tamuz era realizado literalmente no dia 25 de dezembro, que era quando a crença do renascimento de Tamuz. Segundo consta,
Tammuz ele não nasce no dia 25 de dezembro, mas ele renasce no dia 25 de dezembro como o Sol. Esse dia, segundo os antigos, né, inclusive antes do Messias, era o dia mais frio que existia. O dia 25 era quando o Sol estava mais distante do Trópico Norte e era onde existia maior trevas, o dia que existia maior, o dia mais escuro do ano. E essas pessoas faziam vários simbolismos para poder chamar literalmente o Sol de volta. E um desses foi o choro por Tammuz, que seria o Deus Sol, e eles estariam chorando para que ele renascesse. Tanto que você até hoje vai entender, até na televisão você vai ver as pessoas sempre citando a questão do renascimento no dia 25 de dezembro. Esse renascimento não tem nada a ver com a ressurreição do Messias, mas sim o renascimento de Tammuz, que segundo o paganismo vai dizer que Tammuz era ele quando morreu ele renasceu como o Deus Sol. Então aqui essas mulheres estão chorando por Tammuz. E disse-me: vê isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. Outro culto que existia no dia 25 de dezembro, que até hoje persiste, é o da árvore de Natal. Preste atenção. Ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, ou seja, das pessoas que praticam paganismo. Nem vos espanteis com os sinais nos céus. Os sinais nos céus, irmãos, eram antigamente utilizados para demarcar datas, para demarcar, segundo os pagãos, passagens. E uma delas, a principal, por incrível que pareça, do paganismo, era o dia 25 de dezembro, que era um sinal de que o Sol estaria voltando para trazer vida às pessoas. Então, por isso que o texto está falando sobre os sinais nos céus. Porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade. Preste atenção nesse texto. Pois corta-se do bosque um madeiro, uma árvore, obras das mãos dos artífices, feita com machado. Com prata e com ouro a enfeita, com pregos e martelos firmam para que não se mova. Então o texto é bem claro daqui que se trata do enfeite principal do dia 25 de dezembro. O culto nórdico anterior ao Messias, cortava-se árvores, fazia-se em formato de pinheiro quando não se tinha esse determinada árvore, até quando tinha, faziam-se podas nela e colocava para que em cima dela tivesse uma luz forte que representasse literalmente o Tammuz. Hoje você vê as árvores de Natal com uma estrela em cima e toda enfeitada com bolinhas de prata e bolinhas de ouro. Agora, olha esse texto aqui de Jeremias, falando justamente que elas são enfeitadas com prata e ouro. Então, a gente vê que existe algo por trás da adoração, da noite em si de Natal. E a gente que se diz estar buscando obedecer a Deus da forma antiga, da forma que os apóstolos andavam, a gente que tem essa vontade de obedecer ao Criador, não podemos ser participante de determinadas festividades. Deus nos chamou para ser uma luz verdadeira e não uma luz que se acende apenas em uma data específica. Nós devemos ser luz o tempo todo. Assim nós devemos, com o nosso exemplo, mostrar às nações o que é errado e o que é certo. Deus não quer que nós celebremos festas que não estejam descritas no livro da lei. As únicas festividades que nós devemos fazer com todo o nosso coração são as festividades bíblicas. Agora preste atenção aqui nos textos que a gente vai ler a seguir.
Guardai, pois, e cumpri-os, porque essa será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Ou seja, esses povos são as nações que praticam essa festividade de culto ao sol no dia 25 de dezembro. Que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegado como o Senhor vosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande, que tenha estatutos justos e que tenham estatutos e juízos tão justos como toda a lei que hoje vos ponho perante a vós. Então, Deus colocou o seu povo para ser uma luz em meio à escuridão, para que esses cultos a divindades pagãs, eles fossem um caminho a ser seguido, eles fossem à frente do caminho, para que as nações fossem atrás deles, imaginando e cumprindo conforme eles cumprissem. Mas o povo de Israel, ele se desviou desse foco, ele se consumiu pelo paganismo e trouxe muita coisa para si. Por fim, 300 anos depois de Cristo, a assimilação foi completa. O cristianismo assimilou todo o paganismo e trouxe até os dias de hoje. Tanto que você não vai ver na escritura falar sobre, a não ser nos textos que a gente leu, sobre árvore de Natal, sobre Papai Noel, sobre o nascimento no dia 25 de dezembro de Jesus. A gente não vai ver uma solicitação ou um apóstolo sequer praticando essa festividade. A gente não vai ver acendimento de velas, troca de presentes. Todas essas simbologias, a bebedeira, né, no dia de Natal, que é feita, né, que era justamente também algumas tradições remotavam também a fertilidade, né, que essa data traria para as pessoas. Então, hoje o que a gente vê no Natal, pessoal, arma uma árvore de Natal, não sabe por quê, enfeita ela todinha, bota uma estrela, coloca presentes embaixo dela, esperam por um ser que não é o Messias, um falso Deus, que é idolatrado, né? Todo ano ninguém se esquece. Também se bebe muito, se esquece de tudo e no outro dia tá do mesmo jeito. As pessoas se trataram com falsidade no Natal, no outro dia estão todos do mesmo jeito. Então, para a gente finalizar, Yeshua certa vez diz, citando esse texto de Deuteronômio: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso é um texto referido a Deuteronômio, capítulo 4, versos 6 ao 8. Então, irmãos, vocês que ouviram até o momento, nós não deixamos de amar vocês. Nós também celebramos festividades. E muitas vezes as pessoas das nossas famílias não participam das festas que nós celebramos buscando agradar a Deus segundo as Escrituras. E nem por causa disso nós ficamos com raiva ou chateados por vocês não participarem dessas festividades. Pelo contrário, nós queremos sim que vocês estejam conosco, mas nós aceitamos e entendemos que às vezes as pessoas não queiram estar naquele momento ali, ou por não se agradar da festividade, ou por não ter o tempo específico. Mas nós, ao decorrer do ano inteiro, não deixamos de amar a vocês, nem de obedecer, nem de querer o bem, nem de querer que vocês estejam conosco. Da mesma forma, no dia de Natal e outras festividades como o Ano Novo também, nós não participamos porque essa festividade não tem nada a ver com o Messias de Israel. Independentemente que as pessoas digam que ali está se comemorando o nascimento de Jesus, na realidade não está.
Não tem nada de Jesus nessa festividade. Então desculpe se fui ofensivo, se atingi alguém, mas não é a nossa intenção. A nossa intenção é só trazer a verdade à tona. Existem centenas de estudos na internet que vão mostrar com fontes extra-bíblicas, utilizando de várias e várias enciclopédias, mostrando que toda essa festividade, todas as representações da festividade natalina não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com as coisas de Deus. Ele, pelo contrário, ele ordena que não pratiquemos. Então, independentemente se você tem um pensamento de que aquilo é bom, muitas das vezes Deus diz que tem um ditado popular que diz: de boas intenções o inferno está cheio. Embora que a gente ache que aquilo ali não, porque está reunindo a família, porque estamos reunindo os amigos, porque estamos isso, aquilo, Deus não quer esse tipo. Se você está fazendo isso achando que Deus está se agradando, não está. Então, como a gente está buscando agradar a Deus acima de todas as coisas, esse é o motivo que nós não participamos da festividade natalina no dia 25 de dezembro. Um abraço a todos, que a Eterno abençoe e esperamos com ânsia, a vinda do nosso Senhor e Salvador, o Messias Yeshua. Shalom, Shabbat Shalom.